Cadê a fita que eu não tô É vendo? aquela fitinha ali que Essa tem. fitazinha que está colada aqui. Não se pode pôr os dedos. Vem, É isto aqui. Aqui, ó. vem do local, é só isto. Isto é a réplica. Isso já é uma réplica ou é para ser preparada A estrutura daqui. A estrutura está aí? Está nessa mancha aqui. Está na mancha. Está nessa mancha. A estrutura está nessa mancha. É uma fotografia, assim, Quando trocando ele bem de vai forma polir, grosseira, né? Ele pule muito lá A a preparação coisa. é feita no local em vez de ser feita aqui com as máquinas. Exatamente a mesma coisa. Em vez de preparar uma amostra, no local é feita a preparação metalográfica, o polimento, o ataque, tudo. Depois é colocado o acetato e a estrutura é revelada no acetato. Ou seja, depois aqui há uma preparação que se segue, que é feita depois ali com a metalização e no acetato e neste material. E o que é visto é exatamente a mesma coisa que ver uma amostra, que aliás o Carlos Silva vai Ele mostrar. tem que polir isto até virar espelho. A última forma de polir é com pasta de diamante muito fininha. E isso vira então a superfície a examinar, vira um espelho. Porque só assim eu tenho a reflexão necessária no microscópio. Então, por exemplo, lá no superaquecedor Eu vou lá no final. ponto que eu quero Final. e vou lá polir, em qualquer lugar. Tá né? certo. E deixa esse ponto lá já mapeado, marcado. Para o retorno. Eu localizo, depois no relatório, eu sei aonde exatamente examinei. Ok, preparou a superfície, deixou extremamente polido, é isso? Exatamente. Aí vai e faz a impressão disso aí lá. Mas mete o acetato lá, porque usa usa nital, né, faz o polimento mecânico. Depois há um ataque químico. Certo. Nital, outros Um elementos. ataque químico para tirar o pó, alguma coisa? Não, o ataque químico é para revelar o contorno de grão, é para revelar mesmo a estrutura. O ataque químico é como um revelador na fotografia. Ele atua como um efeito de revelador na fotografia. É porque ele está considerando que já está tudo limpo, né? Tá tudo limpo, polido, tá tudo super limpo. limpo. Agora o que eu quero é a estrutura, no fundo, é a rede de contorno de grão. Aí eu vou ter Porque pico. o aço ele está estruturado em grãos. Aí eu vou ter picos e vales, né? Tem aqui, pode ver aqui. Veja. Aí eu vou ter picos e vales. Isto é uma réplica, não é? Foi retirada de lá. O objetivo desta réplica é nós avaliarmos o estado de degradação do material. Correto. Essa degradação, quando começa a ficar muito degradada, as características mecânicas dos materiais baixam. Com Quer certeza. dizer, portanto, para nós sabermos, mais ou menos, fazemos depois uns cálculos do tempo de duração daqueles equipamentos, onde vamos retirar as réplicas, naqueles sítios, naqueles locais, àquelas temperaturas e àquelas pressões, nós temos uma maneira de retirarmos uma réplica, avaliamos a réplica, que eu já lhe vou mostrar depois como é que é, e essa avaliação vai-nos permitir fazer o estado de vida restante é uma das coisas também que faz fazer, é um dos elementos que faz avaliar a vida restante do material, a vida restante daquela tubagem, nesse caso, não é? Pode focar aí uma, não, aquela imagem está gravada, não está, mas podemos ver ali. Só que ela ali fica um pouco grande. Dá para ser teu nome outra vez? Paula Ferreira Gurjão. Paula? É melhor Só Paula, Ferreira só Gurjão. Paula. Sim, Paula. Paula, o que é que o engenheiro Gilmar estava imaginando? 500, você sabe que o povo nosso lá é imaginativo, né? Eu acho que vai ficar picos e vales, pode até fazer uma medida entre isso. Como é que vocês fazem? Não, está tudo plano, está tudo plano. Como é que Completamente. Não fica picos e vales, não. Como é que é isso? O material está perfeitamente plano, só que o ataque químico faz revelar Fisura, como essa aqui, fisuras, ok. que são os limites de grão. É exatamente como uma amostra que seja preparada. No fundo é a mesma coisa, só que é como um decalque. Estou vendo Os isso, né? vales é para rugosidade, é para outra. É outro tipo, né? Tá certo, então essa aqui é uma amostra já, né? Isso é a amostra representativa de um pedaço da tubagem. Tá, já percebi.
E nós depois vamos... Você está vendo que tem a linhazinha preta. E os contornos. São os contornos de grão. Né? O contorno de grão é onde há uma quebra de continuidade da matriz metalúrgica, Eu do percebi. metal propriamente. Percebi. Ferrite, perlite. Na próxima medição, nós vamos ter o cuidado de ter as mesmas condições operacionais e o mesmo local. A gente vai basicamente do mesmo local. É lógico que se eu tenho uma tubagem, a estrutura daqui é igual a estrutura aqui, de 1 metro para cá, 1 metro para lá, porque a tubagem está naquela mesma temperatura, ela tem uma certa homogeneidade no início de vida, quando saiu da fábrica. E a degradação é mais ou menos semelhante, porque a temperatura, no fundo, a degradação é a função de tempo e temperatura e pressão. Correto. Né? Tensão, tempo e temperatura vai me dar degradação. Essa degradação pode atingir uma situação de dano, de dano através da formação de microvazios. Microvazio é uma microfissura, no fundo. O vazio já é que o material perdeu continuidade naquela zona. E esses microvazios que se iniciam nos contornos de grão podem se unir numa fissura. Não. Aí eu estava os pretinhos todos bem caracterizados. Quando tem microvazio, nós vemos em campo escuro que eles brilham mesmo nos limites. Tem alguma coisa com microvazio para a gente ver? Já não sempre, não. Está aqui, tenho aqui. Onde é que está? Eu já percebi. Nós estamos nos materiais a alta temperatura, estamos sempre à procura dos microvazios. E quando encontra? Quando encontra, é sinal de que ele está mais perto do fim do que do começo da sua vida. Que não quer dizer que não seja utilizado. Quer dizer, há uma abordagem por cálculo mesmo, a partir de leis matemáticas de fluência, a fluência que é esse dano provocado pelo tempo, pela temperatura e pela tensão. Ela tem suas leis matemáticas. E se aplica a esse fenômeno. E a gente, digamos, aplica, integra essas leis para situações concretas de pressão real, de temperatura real do equipamento, da zona do equipamento que a gente está analisando. Extrapola. E chega a um valor numa curva que é uma curva de vida. Essa é a curva de fluência, é uma curva que chega a um fim, que é o fim de vida. Estava ali a ver uma coisa, ela está atualizada. Depois de 2 ou 3 medições, depois de duas ou três. Neste caso, aqui, isto também foram réplicas feitas, mas foram réplicas feitas em painéis vaporizadores, ou seja, em painéis que não têm essas temperaturas, 500 e tal graus, onde a gente vai fazer. De que dá para avaliar os sobreaquecimentos quando acontecem nos tubos das caldeiras. Este é o estado de origem e este... É tudo no mesmo lugar. É tudo no mesmo lugar. Este é o estado de origem e este é um sobreaquecimento acentuado a temperaturas inferiores a 1, que é aqui. Temperaturas abaixo daqui, neste meu diagrama de aço carbono, abaixo daqui. Esse é o diagrama de aço carbono, que é a base, das estruturas dos aços. Tem a formação CCC, certo? Ok. Este já tem mais temperatura do que este. Este aqui, como vê, que os limites do grão, o grão já está mais coalescido aqui, e aqui está mais ainda, já tem os carbonetos maiores. E aqui ainda maior. Quer dizer, um aço que devia de estar assim, com os sobreaquecimentos, ficou assim. O que é que aconteceu? Aconteceu que a dureza deste aço, que está aqui, tinha 138, passou para 118. Isso quer dizer que as características mecânicas deste aço vão perdendo, alteraram-se. Certeza, alteraram realmente. Nós temos estas tabelas todas, e temos as tabelas também aqui, mas por acaso a Marta está a atualizar os procedimentos e não tenho aqui. Nestas réplicas, a gente vamos ao local, fazemos um polimento mecânico
muito bem feito, como se fosse aqui, mas é com aparelhos portáteis. Depois fazemos um ataque químico para revelar a microestrutura. Colocamos um acetato em cima, o acetato baseado com acetona. Essa acetona dissolve o acetato e cria uma tensão superficial de um líquido muito baixa e adere perfeitamente à superfície. Deixa secar, arranca-se o acetato, monta-se o acetato depois nestas placas e vamos aqui a este metalizador metalizar a ouro. Tem ali o cátodo, mesmo ouro verdadeiro, que passa e que faz a réplica daquela cor dourada. Que é para revelar mais ainda o limite. Não, é para refletir, na linha, refletir exatamente no sítio onde nós estamos a ver. Exato. Porque com uma lente 500 vezes, mesmo um acetato muito fininho, cria uma espessura. Correto. Portanto, para vermos exatamente mesmo no sítio correto de reflexão, chama-se isso o microscópio de reflexão, temos então que fazer este procedimento, que é um procedimento caro e... Tem ouro no meu, é caro. Ok. Isto, e podemos com estes, ou seja, o fundamento disto é que com isto nós podemos avaliar o estado do equipamento. Correto. Não tenha dúvida. E é preciso ver que, por exemplo, 100 mil horas é diferente do que 0 horas, não é? Porque isto, 100 mil horas, a temperaturas aqui, nesta base, dos 500 e tal graus, está muito perto da fase de transformação, mesmo até de um ácido de liga leve. E então há uma aceleração da degradação exponencial, assim. Porque por exemplo, se nós estivermos a trabalhar abaixo de 500 graus, praticamente não acontece nada. Mas às temperaturas em que normalmente as caldeiras trabalham, 540. São 540 graus, espera aquecedor final. Pois, aí apanha-se muito a magnetite, a magnetite nos tubos que dificulta a transferência do calor para os tubos, degrada mais o material. É preciso ter muito cuidado aí ver bem. Por exemplo, a central do pego, a réplica, o estudo metalúrgico permite nos dar indicações de como é explorada a central a nível de uma diferença de 5 graus é muita coisa. Se eu trabalhar 545 em média, trabalhar 540 em média, já a degradação é muito forte nos 545. A central do pego, Sines e pego, a caldeira é praticamente gêmea. No entanto, o pego, eles exigem mais, operam mais aberto lá a combustão. Para produzir mais vapor. Há um sentido comercial mais forte. Então, as mesmas 50 mil horas de vida ou 100 mil horas de vida, já chegaram às 100 mil horas no pego, a degradação é bem mais forte no pego do que em Sines. Já tiveram que substituir alguns painéis no pego porque degradou-se muito. Isso a gente logo aos 50 mil horas nos chamou a atenção, isso aqui já está um bocado degradado. Por quê? Porque eles abrem mais, queimam com mais energia, né? Então, a análise metalúrgica dá indicação também do modo de operação de uma central. Nós temos também que ter isto durante 10 anos guardado. Isto fica guardado, os relatórios ficam todos feitos, tudo identificado. Quando a gente quiser, muito mais tarde, comparar, temos aqui uma comparação do que já foi feito nos mesmos locais. Normalmente fazem-se sempre nos mesmos locais. Essa é de 98. E a gente, quando lá vai a segunda vez ou a terceira vez, vamos lá, normalmente aos mesmos locais, ver se há uma comparação de... Sim. Há até quem faça, neste momento há quem faça o ponto zero.
Antes da central começar a trabalhar. Mas antes Essa é a ideia lá, essa é a ideia. Antes do acendimento. Essa é a ideia que estamos. Ok. Antes Ele do está acendimento. Fazer convencido. o ponto zero. A central ainda está sendo Daqui a muitas construída. horas ir lá fazer outra vez nos mesmos locais, porque os locais ficam marcados, porque aquilo tinha tubos de coletores grandes, corta ali um bocadinho o milímetro, mais ou menos no material, na soldadura, fica ali um bocado, e vê-se logo no sítio onde foi, pode-se fazer no mesmo sítio, sem problema nenhum, é só desisolar. E isto, por exemplo, esta aqui, vou mostrar. Isto é um VS, é um vapor sobreaquecido. Tubulação. Os grossos, este aqui, pela minha experiência, coisa aqui, já está já um bocado evoluído. A bainite já está muito dispersa, já não está tão agarrada, já está. Os carbonetos que compõem a bainite já fugiram para os limites do grão, eles têm tendências a fugir para os limites do grão. E muitas vezes a criar os chamados microvazios. Eu, por acaso, aqui de certeza que há, mas agora não consigo encontrar nenhum com microvazios para mostrar. Nós fazemos isto, por exemplo, esta bainite que está aqui, vou pôr isto aqui, esta bainite que está aqui, depois pode focar para si. Tem aí um grão bainítico, pode focar para aqui, sim, para si. Aqui sim, aqui neste. Tem que focar. Tá, tem lá, né? Sim, essa bainite. É que está brilhando lá, assim. Exatamente. Essa bainite já está muito desfeita. Já não está nova. Já podemos considerar isso em classe 2, por exemplo. Depois a gente faz uma classificação do estado de degradação, que temos uma tabela. Temos uma tabela, exatamente, normalizada, como classificar este estado. Neste caso eu classificava isto com 2. Está mal. 3 é o máximo. 3 é o máximo. 3. Já não se vê aquela bainita, aquele grão assim agarrado, já se vê tudo desfeito. Os carbonetos todos desfeitos. É sério. Além do exame óptico, se a gente precisar de um exame mais aprofundado, nós temos um outro equipamento chamado microscópio eletrônico de varrimento, que permite até 20 mil vezes. Até mais, até 500 mil. Até 500 mil? Mas isso Bom, são mas isso nunca vai usar. Nunca. Mas 30 mil dá, não tem problema. Só que normalmente nós usamos muito, por exemplo, para avaliar a degradação. Para ver a degradação, mas não esta degradação a alta temperatura, degradação por corrosão. E normalmente não precisamos de usar essas ampliações. Mas tem uma... Vou mostrar o microscópio, que já é um equipamento muito sofisticado. Tive muito gosto. Precisar de alguma coisa? Tá bom. Foi um prazer, tá certo? Ok. Por aqui tem. Espero que você vá no nosso paraíso lá, chamado Brasil. Viu? Ok, obrigado. Tchau. Eu me sinto em casa aqui porque a gente fala a mesma língua, né? Não, eu não quero ir. Aqui o... Já é o microscópio de varrimento, já é uma coisa muito sofisticada, muito cara, que é um equipamento que meia dúzia de universidades tem. No mundo todo mais, né? No mundo todo. Né? Aqui, algumas universidades têm. Na realidade, conseguimos obter uma imagem com... Isto é uma superfície de fratura, que é outro tipo de ensaio que fazemos. Superfície é essa aí, Isso é uma Carlos? superfície de fratura, fraturou. Mas é de um aço? Não,
cobre. Hã? É um É um cobre. cobre. Está visto de No cima. caso é um cobre. Portanto, isto é, Fraturou, a peça fraturou e eles mandam para cá para dizer por que Sim, mas fraturou. Essa está é de, tal e qual. é de topo que você Não, está é o... Digamos, se facial. fosse um eixo, ela cortou aqui. Imagina. A gente quebrar um tubo assim, Sim. tubo, Ok. uma barra. Ok. Então, isso fica com uma superfície de fratura. Ok. Arrebentou todo. E esse você está mostrando aí, tá certo. É a superfície de fratura, conforme as suas aparências, nos dizem algumas coisas. Nos dão alguma pista das causas da fratura. Depois nós conseguimos, com uma ampliação um bocadinho superior, ter uma ideia, por exemplo, isto é típico de uma fratura que se deu de um modo dúctil e que provavelmente terá sido por alguma sobrecarga. Portanto, fazemos uma avaliação em função da morfologia e podemos também fazer uma análise de composição química em determinados locais, por isso é que eu estava há bocado a falar dos casos de degradação por corrosão. Nós fazemos frequentemente, numa determinada picada, numa determinada fissura, ver se existe algum agente corrosivo, se encontramos cloro, enxofre, ou seja o que for. Então, um equipamento de EDS que o permite fazer, portanto, uma análise química. Além de pontual. ver, com muita ampliação, consegue-se analisar quimicamente. Está neste ponto aqui, concretamente. Se nesse ponto tivesse... Lembra-se disto? Lembro. Por exemplo, Isso aqui era andámos a ver era da se nas Repsol, picadas se conseguimos encontrar algum Isso é da agente Repsol. Isso é de corrosivo. uma caldeira da companhia petroquímica que tem uma degradação por má tratamento da água. Tem um bocado de picada. Já houve problemas lá com tratamento de água. Tratamento de água numa central é muito importante. Certeza. Já conheço essa. Já fui avisado disso. Muito bem controlado, porque nesta Repsol, particularmente, valeu essa empresa é como a Copene, fabrica etileno, Sei. a base do processo. É a empresa mãe do polo petroquímico. Valeu ele ficar um mês parada, o problema da água. O mau controle da água, valeu um mês da empresa ficar parada, um prejuízo violentíssimo. Teve um descontrole mesmo grave e romperam tubos. A Brava, eles até tinham uma outra caldeira que também estava parada, aí parou a empresa, sem a caldeira a empresa não parou, não funcionava. Então, Isso pode ser feito também nas soldas, né? Na soldadura. Em qualquer superfície metálica. Se rompeu na solda, aqui usa-se muito isso para as análises de falha, quer dizer, fraturas da peça, por razão A, B ou C, qualquer tipo, eixo de manivela, quando vem os eixos de manivela aqui, até de barcos que rompem, é um equipamento típico que chega aqui para análise de falha. Sim, é possível. Mas também dos tubos, quer dizer, uma coisa que falha muito numa caldeira são os tubos abrirem, né? Ou por fluência localizada, por entupimento, dar um sobreaquecimento, é uma falha. Eu acho que aqui é onde se pode chegar mais a fundo, né? Em uma análise de falha. Aqui Então, é um instrumento para ir mais profundo, exatamente. Como eu falo, como homem de manutenção, a minha área é engenharia de manutenção lá. Normalmente, manutenção ainda não é uma ciência que se tenha Y igual a X mais B, né? Que é a equação da reta. Então, a manutenção tem muitos conceitos, mas nós já isolamos um conceito, defeito. O defeito não disponibiliza a máquina, quer dizer, não para. Já a falha, ela para. Ela indisponibiliza a máquina. Então, o que é? Na verdade, uma falha é um defeito que evoluiu para esse estágio. Então, isso eu tenho muito na cabeça. Se tem mecanismo, análise de falha, de forma superficial, é um defeito, aí a gente vai, né, que parou o relé atuou, aí foi carga,
foi defeito do próprio relé, aí se faz essas análises. Mas eu vejo que aqui eu estou no ramo mais... Aqui, por vezes, por exemplo, o defeito pode ter origem em inclusões ou heterogeneidades, podem ser vistas aqui. É a ou prova. Pode ter acontecido por fadiga e só ser possível ver no microscópio eletrónico algumas características de fenómeno de fadiga. Aproveitando, Paulo, sei que eu sou mecânico e elétrico, sou um homem de manutenção. Então eu tenho que ter uma visão clínica. Aí pós-graduei em automação e segurança do trabalho. Então a minha visão sempre é clínica, descendo para o detalhe, com tendência para a elétrica, né? Mas eu te pergunto, nesse trabalho aqui, nós podemos ter como a certeza que a causa raiz provada cientificamente se encontra numa análise de falha dessa, né? Se for no material, o problema tem uma prova científica. também tem que ver as condições operacionais do equipamento, se houve sobrecarga. Temos que contextualizar primeiro tudo o que aconteceu. Porque, por exemplo, eu posso, aqui dizer que houve sobrecarga, não quer dizer que tenha sido a origem do problema, não é? Agora, normalmente conseguimos encontrar a origem do problema, porque se eu afastar um pouquinho mais, se calhar sou capaz de encontrar ali a zona que foi o início. Por acaso foi o que aconteceu. Temos ali uma outra zona dentro nesta amostra que tem uma estrutura frágil e que foi onde se iniciou o problema. Portanto, neste caso até conseguimos realmente ver qual era a origem do problema e na maior parte dos casos conseguimos. Mas convém sempre ter todas as indicações possíveis sobre onde é que estava a funcionar, quais eram as características, quanto tempo. E a partir daí conseguimos, normalmente fazemos também análise metalográfica e com esta análise metalográfica muitas vezes conseguimos logo concluir qual foi a causa da falha. Ok. Tá certo. Tá muito bom. Obrigado, Paulo. Nada. Dá uma olhada em outros laboratórios. Ok. Obrigado, Paulo. Por aqui. Eu acho que temos esse núcleo aqui de 4 prédios, mas há uma série de prédios periféricos aqui, que é tudo esse aqui. Uma área tudo isso esse aqui. A gente tem 18 laboratórios. Tem muita parte elétrica, laboratórios de parte elétrica, tem muita formação. Aquele prédio que está lá é só formação, só treinamento. Tá certo. E lá no gerador tem um estado de referência lá na parte de... Conversando lá com o... Mas não foi questionado não, né? Tem uma parte que pode entrar lá em ressonância. Vamos a falar do rótulo da turbina? Não, e no rótulo da turbina e também lá no gerador. Que chama alternador aqui. Alternador, nós chamamos de alternador, Aqui no laboratório.